podcast aqui no canal Eravi. Hoje nós falaremos sobre aquele que há de vir. Eu já ia falar aquele que era. Desculpa, Leandro, vou começar de novo. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Ah, tá. É por causa da minha mão. É que eu sou tão pequeno. É por causa que eu sou tão pequeno pra mesa que não dá, não fica. Não, é porque eu sou tão pequeno pra mesa que a minha mão... Tá, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do canal Eravi. Meu nome é Vitor. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre aquele que há de vir. Estou aqui com a presença do Bruno, que esteve no primeiro podcast, que era aquele que era. E também estou aqui com a Kátia, que esteve no segundo podcast, que era... Não, que é aquele que é, eu ia falar aquele que era de novo. Deixa eu tentar fazer a introdução. É porque é muito mais difícil eu fazer no começo agora. Eu tô vendo... Depois você escolhe qual fica melhor. Vai. Olá, pessoal. Então, mais uma vez aqui. Hoje o nosso tema central é aquele que há de vir. Nós vamos estar finalizando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. No nosso primeiro vídeo nós fizemos com o Bruno, a Mayra e o Vitor. O segundo foi eu, o Vitor e a Bela. O Vitinho, né? E a Bela. E hoje nós três vamos estar encerrando esse tema para vocês, tá? Nós temos o Vitor, que hoje ele vai ser o mediador desse tema, para a gente trazer e ilustrar para vocês entenderem aí sobre aquele que há de vir. Bom, para começarmos, nós tivemos 2 podcasts já anteriores. Aquele que era, onde nós falamos um pouquinho sobre as leis e o Antigo Testamento. E também tivemos o podcast Aquele que é, que nós falamos um pouquinho sobre Cristo, sobre ele ter vindo no mundo e ter morrido por nós. Como que nós podemos enxergar essa relação entre aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir? Tudo pensando na nossa base bíblica, que é Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Como vocês enxergam essa relação? Eu enxergo aquele, para resumir assim, né? Eu enxergo o início, né? Como a inauguração de uma era, de um tempo, né? Aquele que era, né? Ele já estava aqui. Aquele que é aquele que prossegue tudo aquilo que foi aprendido no Antigo Testamento, e aquele que há de vir é a consumação de tudo aquilo que nos foi deixado. Então, eu consigo enxergar que precisa-se desses 3 tempos, desses 3 momentos, para a gente entender mesmo o que Apocalipse 1:8 está dizendo. Para você ver como que o tempo de Deus é precioso e como ele já planejou tudo, né? Se você vê, tudo tem um começo, um meio e um fim. E aí ele deixou essa palavra aí através de João para poder incitar isso, para dizer que ele era aquele que era o começo, o meio e o fim. Exatamente. E você, Bruno? Qual que é a relação? Eu confesso para você que eu preferia estar na posição de mediador nesse tema, mas como nós estamos aqui, nós temos o intuito de fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Eu agradeço por você estar aqui sendo mediador junto com a Kátia. Espero que você não fique tão nervoso. Tá? Tô um pouquinho nervoso. Mas assim, falando um pouquinho, partindo daquele do primeiro vídeo, espero que todos tenham assistido esses vídeos. Se você não assistiu, tem os links aí, o pessoal da produção, o pessoal vai colocar para vocês aí. Mas é importante a gente entender que nós estamos falando de um Deus imutável, um Deus puríssimo, um Deus perfeito, santíssimo, incompreensível. E é um Deus que odeia o pecado. E nós sabemos que tudo o que aconteceu e que vem acontecendo desde o primeiro vídeo que nós temos estudado, aquele que era, aquele que é e agora o que há de vir, tudo se baseou por meio dessa questão do pecado, da queda da humanidade em relação àquele primeiro, como que eu vou dizer, aquele primeiro contato que Deus fez na criação. Então, no princípio, Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para manifestação de toda a sua glória, criou também Deus o homem para que vivessem
unido, anelado o tempo todo. Você consegue imaginar Deus criando o homem e você vivendo apenas para adorá-lo. Qual que era a minha única preocupação? Adorar e viver com Deus o tempo todo junto, em todos os momentos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Teve a queda da humanidade e esse pecado ele passou por toda hereditariedade, por todo... nascemos por gerações e gerações com essa queda. E aí, Deus teve que se fazer carne, teve que se fazer como filho, e veio Jesus Cristo para que pudesse diminuir essa distância entre o homem e Deus. E aí nós conhecemos o que foi toda a redenção e tudo aquilo que nos aproximou a cada dia mais e mais de Deus. E sabemos que Jesus, após a morte, ele deixou o Espírito Santo para que pudesse nos conduzir, pudesse fazer com que nós estivéssemos a cada dia mais e mais perto, seguindo todos os seus mandamentos, toda a sua palavra e fazendo aquilo que nós deveríamos fazer como verdadeiros filhos, aqueles eleitos e aqueles que participaram de toda a redenção. Mas aquele que foi, ele vai voltar. E aí é o papel importante nosso, que é estudar e entender quem é aquele que há de vir. Sim, você tocou num assunto bom, porque é o que a gente veio falar hoje, no caso, sobre aquele que há de vir. Ou seja, ele foi, ele é e é que há de vir. Ou seja, ele vai vir uma segunda vez. E quando ele vir uma segunda vez, nós temos profecias, nós temos linhas escatológicas, estudos, mas a gente chega numa conclusão de que é impossível saber exatamente como vai ser. Porém, a igreja em si, ela tem um papel fundamental dentro dessa relação, daquele que há de vir. A gente precisa entender que Deus já determinou o dia no qual, com toda a sua justiça e com toda a sua glória, que há de julgar por meio de Cristo Jesus, que é quem nós estamos falando, aquele que há de vir, a quem pelo Pai foi entregue todo o poder e todo o juízo. Então ele virá visivelmente, assim como subiu ao céu com grande glória e majestade. É isso que a gente precisa entender, e é isso que acredito que você estava falando, né, Vitor? Que muitas pessoas, muitas igrejas hoje, muitas doutrinas, eles não ensinam, eles partem muito dessa visão só que Deus é bonzinho, que Deus é lindo, que ele é maravilhoso, e que ele é de fato lindo, poderoso e maravilhoso. Só que a gente não pode esquecer que ele é um Deus justo. E aí que eu paro para pensar um pouco. Qual deveria ser realmente o papel da igreja ao falarmos daquele que há de vir? Teve até uma passagem lá em Mateus, eu vou acabar pegando essa passagem, Mateus no capítulo 28, isso, do 18 ao 20, que ele falou que ir de pregar o mundo o evangelho, o que ele deixou para nós, a herança que ele deixou para nós. Então, o papel da igreja seria exatamente você pregar as boas novas, pregar aquilo que precisa ser ensinado, pregar quem é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e também trazer esperança, certo? Certo, eu entendo, assim, tentar falar de uma forma mais, um pouco assim, mais na minha linguagem, de que hoje, né, a gente precisa pensar que a gente precisa deixar essas boas novas para as gerações futuras. Exatamente porque a gente não sabe, por mais que a gente estude esse tempo cronologicamente falando, a gente tem indícios, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver uma movimentação, mas exatamente quando será, nós não temos, né? Nós não temos como identificar. Então é muito importante a gente ser semeadores, a gente semear o reino de Deus. E precisa existir em nós essa essência de noiva de Cristo, de desejar a vinda do noivo. Então a gente precisa começar a tentar entender que as coisas terrenas, elas são boas e são importantes sim, mas elas não são mais importantes do que o reino de Deus. Então às vezes a nossa busca, a nossa ânsia por coisas terrenas, é casa, é carro, é curso universitário, viagens internacionais, muitas outras coisas. Nada disso é errado. Só é errado se eu priorizar isso acima daquele que há de vir. Se eu ter as coisas terrenas com maior prioridade, eu começo a não querer
que Cristo vem. Eu começo a desejar não ser noiva de Cristo, porque as coisas daqui começaram a ser muito gostosas, muito boas demais. Então eu começo a tratar o evangelho de uma forma mais superficial e eu deixo de semear o evangelho para as próximas gerações. Então hoje eu vejo uma corrente, uma movimentação de tentar destruir o cristianismo, né? De uma forma talvez bem assim, aparentemente superficial, mas tem algumas coisas que a gente já não pode falar, tem algumas coisas que a gente já não pode citar, tem algumas coisas que a gente às vezes não pode dizer. Então eles estão na minha visão, na minha forma de ver, existe uma tentativa de desconstrução do evangelho, uma desconstrução do reino de Deus. E se nós não formos à resistência, se nós não resistirmos, vai existir uma geração que vai ficar muito pobre disso. Então, acredito que a gente precisa ir e pregar o evangelho a toda criatura e em qualquer tempo e em qualquer momento, né? Não é quando está pró-evangelho que a gente tem que pregar. A gente tem que pregar em todo tempo, em todo momento. Se a gente estudar a história da igreja, a gente vai ver que durante muito tempo, foi muito difícil durante alguns tempos as pessoas pregarem o evangelho, mas nós só estamos aqui hoje porque alguém lá atrás lutou, batalhou e continuou semeando para que a gente pudesse ter a esperança daquele que há de vir. Só complementando o que a Kátia falou, isso é muito importante porque nós, hoje em dia, dentro do evangelho e muito dentro das igrejas, existe muito aquela tendência de que aquilo que é errado parece ser certo e isso está entrando dentro da igreja e está contaminando aquele propósito inicial, que foi o que a gente tanto falou nos vídeos do que daquele que era e aquele que é. Para a gente poder entender o papel da igreja dentro dessa volta, dentro desse processo todo, desde quando originou-se o pecado, que Deus se fez carne e ele deu o seu Filho e o Espírito Santo, nós precisamos entender essa pergunta de qual que é o papel da igreja, simplesmente por que devemos pregar o evangelho? A partir do momento que eu sei tudo o que aconteceu desde o primeiro dia, desde os primeiros tempos até agora, eu consigo entender toda a concepção da graça, da glória e o porquê que o pecado me afasta de Cristo, porquê que o pecado me afasta de Deus. E isso é importante dentro de toda essa concepção. E o que mais me dá medo é exatamente quando a Kátia fala da questão da resistência, é exatamente isso, porque nós temos essa dificuldade, a gente tem, hoje em dia tem muito essa questão de que tudo que parece normal lá é bonito, é favorável, é bom e permitido para Deus. E nem sempre é assim. A igreja se adequar ao mundo e não o mundo se adequar à igreja. Então, é um pouquinho diferente aí. Mas pensando nisso aí que vocês falaram, a gente percebe que às vezes o comportamento do cristão que traz o mundo para a igreja. Porque, na verdade, desde lá, quando você citou Mateus 28, inclusive Cristo falam da questão de exercer um domínio sobre a terra, um domínio sobre o povo, um domínio sobre a humanidade. E não era apenas um domínio simples, não era só uma comunidade fechada, na verdade. Ele queria que fosse uma humanidade conquistadora, uma humanidade separada, separada para encher essa terra com a nova doutrina, com a nova aliança que foi Cristo Jesus. E isso era o interesse desde o princípio, desde a época de Cristo, se reformulou, se renovou isso. Mas hoje em dia o que precisa é que sejam homens, mulheres, crianças batizadas, todas as nações ensinando tudo aquilo que o nosso Senhor Deus teve lembra dos primeiros vídeos até que nós estávamos falando, que nós falamos de toda a questão das leis e tudo. A todo momento Deus tem essa preocupação em fazer com que a humanidade viva aquilo que é moral, aquilo que é de Deus. Talvez mais uma vez, trazendo para uma linguagem pessoal, eu entendo isso como relativismo. Hoje, a impressão que dá é que as pessoas só estão em Cristo ou com Cristo se você oferecer algo para elas. Parece como se fosse uma chantagem. Eu te dou isso para você vir à igreja, eu faço isso para você... parece que o motivo não é mais Cristo, parece que o motivo não é mais o Espírito Santo. Então, a gente precisa acender essa chama de que o único motivo é Deus, o único motivo é o Espírito Santo, o único motivo é aquele que há de vir, e ele há de vir, e ele buscará a sua igreja, ele buscará a sua noiva.
você querendo ou não, é isso que vai acontecer. E quando a gente começa a falar sobre aquele que há de vir nas igrejas mesmo, para as pessoas, você consegue passar uma esperança. Se nós analisarmos as linhas escatológicas... Pelo menos era assim, para ter, né? Hã? Uma esperança. Sim. Mas se nós analisarmos as linhas escatológicas, o que eu quero que você faça em casa, por favor, obrigado. Nós percebemos que há uma esperança, na maioria delas. Tem algo de esperança. Há uma terra boa no fim. Há uma vida eterna boa. Há algo bom. Então, Vitor, mas era isso que a gente estava falando. Se nós não tomarmos para nós a essência do Evangelho, a gente começa a relativar as coisas e a gente começa a acreditar que as coisas terrenas são mais gostosas e mais importantes do que as coisas eternas. E aí eu começo a não querer pensar lá naquele fim. Por que vai ter fim se o que eu estou vivendo aqui é muito gostoso, é muito bom? Né? Eu começo a acreditar que aquilo que é eterno não é mais importante, né? Não é bom, não é favorável para mim. Né? Então, eu começo a valorizar e a priorizar coisas terrenas e não coisas eternas. Né? Eu começo... existem frases, posts que dizem assim que as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas amadas. Né? E a gente começou a inverter, a gente começou a amar coisas e usar pessoas para chegar em determinados pontos e objetivos. Né? Então, a gente precisa entender exatamente qual que é o campo e o meio e onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Até porque essa questão do relativismo e de você entrar muito nessa questão do que é favorável e priorizar as questões minhas, pessoais, do que aquilo que Cristo realmente deixou para que a gente faça, a gente entra numa questão que nós precisamos entender, que o fim, ele é determinado e ele vai acontecer para que Deus manifeste a sua glória. Tanto a glória da misericórdia, tanto na eterna salvação daqueles que foram eleitos por Ele para ter essa vida eterna, além, é claro, da glória da sua justiça, da condenação, daqueles que foram perversos, daqueles que foram desobedientes. E uma coisa que a gente precisa falar é que o inferno é algo visto tarde demais. Não tem como voltar mais atrás. Você enxergou o inferno, acabou. Sim. Não tem mais o que ser feito. A gente está discutindo isso, né, durante esse período todo. A Kátia fala muito isso, dessa questão de se colocarem realmente uma faca no meu pescoço e pedirem para negar a Cristo. E aí? O que eu vou fazer? Que papel que nós, como igreja, estaremos? Aonde? Eu tô olhando aqui, ele não tá com a câmera, velho. Você tá... Mas e aí, onde nós estamos com o papel da igreja, né? E entrando nessa questão toda, hoje eu percebo que a igreja tem medo da volta de Cristo. E era para ser exatamente o contrário, principalmente se você ler 1 Coríntios, quando Paulo fala da questão do Maranata, ele fala da questão dessa oração aramaica de uma forma impositiva. Vem, Senhor, e venha com a sua justiça. E hoje, nós como os cristãos temos medo. Lógico que toda essa questão da pandemia aí, tem toda essa questão que nós precisamos ter todos os cuidados necessários, mas a gente vê as pessoas com medo de morrer, e nós conseguimos enxergar cristãos com medo de morrer, mas não pelo fato da morte, mas você percebe que nós estamos tendo medo de algo que ainda não está tão concreto, de algo que ainda não está tão certo. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei se o que eu fiz foi bom e vai me levar para algum lugar onde eu deveria, minha expectativa. Entendeu? Então isso gera um problema. Eu começo a gostar muito de estar aqui, né? Eu começo a gostar muito de pertencer a este local, a este lugar, a não me desprender de coisas e pessoas que, porventura, estão aqui, estão do meu lado, né? Nós temos a certeza da morte e temos a promessa da vida eterna, né? Então, como a gente falou naquele que quando Cristo vem, morre e ressuscita, ele nos traz essa esperança, né?
de que nós um dia estaremos com ele. Porque ele é exatamente a ligação nossa com Deus, né? Ele diminuiu todo o distanciamento que ocorreu com Deus. E graças à misericórdia de Deus. E nós que acabamos nos distanciando de Deus, ele nos traz para perto dele, mas nós nos distanciamos. Às vezes nós estamos tanto com medo, desespero, que às vezes esquecemos do fundamental, que é viver como Cristo, que viver Cristo, que é viver aquilo que é ser cristão, que é pregar a palavra. E aí você entra naquela pergunta, né? Que por que nós estudamos o ERAV? Por que nós estamos nessa série de vídeos aí? Exatamente onde eu ia perguntar agora. Você não deixa, mas tudo bem. Não, eu fiz a minha própria deixa, ele foi lá e fez a deixa pra mim fazer a dele. Aí não tem como. E aí a gente entra na pergunta: o porquê que nós estamos falando sobre aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir? Primeiramente, vou responder essa sua pergunta em três tópicos, tá? Primeiramente, nós precisamos conhecer e entender e viver o verdadeiro evangelho. Isso é o primeiro e a base de tudo. Segundo, como que eu posso adorar o nosso Deus e se eu não entendo o motivo pelo qual ele me fez estar vivo hoje? Fez você estar aqui, nós estarmos aqui compartilhando todo esse propósito, toda a sua graça e o propósito dele. E terceiro como nós podemos ensinar algo que eu não sei. Como que eu posso fazer o papel da igreja, principalmente nos finais do tempo, levar o nome de Cristo, levar a graça e a salvação, se eu não sei o que é isso. Essa representatividade na minha vida, entendeu? Entendi. O que eu entendo sobre isso é que ele me conhece, né? Ele sabe quem eu sou, ele que me criou. Sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, e olha que não é pouco. Tem bastante hoje. E eu preciso conhecê-lo, né? Eu vou passar uma eternidade com ele. Eu não conseguiria, eu sou casada, tenho uma filha, eu não conseguiria viver com o meu esposo e com a minha filha sem saber quem são eles, sem conhecê-los. Então, eu sei o gosto dele, sei o horário dele, sei o tempo dele, sei o momento dele, sei quando está chateada, quando está emburrada, quando está fazendo manha. E Deus, nós precisamos conhecer esse Deus que nós vamos passar a eternidade adorando ele, né? Então, é de máxima importância o estudo, o desejo, né, que o nosso coração precisa arder, ter desejo, vontade, ter prazer na palavra de Deus, né? Isso, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus não pode ser algo cansativo, não pode ser algo penoso, não pode ser algo tipo, tenho que estudar a Bíblia de novo. Eu vou lá pro culto dos pré-adolescentes e adolescentes, eles vão ficar falando de Bíblia, tá? Mas você queria que a gente falasse o quê, né? Vamos falar de Bíblia, vamos falar de reino de Deus, sim, né? Não tem sentido. Na verdade, a gente não pode mais aceitar que a gente passe gerações e atropele gerações e não se pregue o evangelho. Não se fale de um Jesus Cristo, de um Deus que era, um Deus que é e um Deus que vai voltar, que vai retornar e que vai levar a noiva dele. Até porque é importante, né? Nós temos a intimidade, porque assim fica muito mais fácil de viver o evangelho. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós conseguimos viver no que é certo. Mais a gente consegue viver tranquilo, em paz. É porque a gente começa a não... nós não começamos a ser pessoas especiais, mas fazer aquilo que a Bíblia diz que é para ser feita, para nós é algo normal, fica normatizado para nós, fica algo natural, né? Talvez o termo correto seria isso. É algo natural para a gente, não é algo que traga um sofrimento. Agora eu sou cristão e eu não faço isso, ou eu não faço aquilo. Não, para mim é tão normal não fazer isso ou não fazer aquilo, então não é algo que me traga um sofrimento, não é algo que é duro ou que é penoso, agora eu sou cristã e eu não faço mais isso, ou eu deixei de fazer aquilo. Não, para mim é muito bom não fazer isso ou não fazer aquilo, né? Eu estou debaixo do juízo e julgamento de um Deus justo e que traz essa paz no meu coração de que, nossa, é tão natural, é tão simples, é tão gostoso,
né? O meu estilo de vida é um estilo de vida que eu tenho prazer em tê-lo. Sim, isso é fato. Porém, muitas pessoas têm medo, né, de viver. Muitas pessoas têm medo de estudar a Bíblia, muitas pessoas têm medo de ler. Chegar a ler Apocalipse aqui já é um terror para elas, no caso. O desconhecido, Vitor, tudo aquilo que é desconhecido para nós, ele traz isso mesmo, né? Se você chegar num trabalho novo ou num setor novo de uma empresa, você também fica com medo, né? Você também fica com receio daquilo. Quando você muda de sala de aula, quando você muda do 9º ano para o ensino fundamental ou médio, eu já não sei mais porque eu era da época do colegial, também te gera isso. Quando eu saio do pré-adolescente e vou para o adolescente, também me gera, porque é o desconhecido. Quando eu saio dos adolescentes e vou para o jovem, para quem não sabe, ou quem está assistindo os nossos vídeos, que não é aqui pertencente da nossa igreja, aqui a gente tem os juniores, né? Vem da escolinha, os juniores, pré-adolescentes, adolescente, e aí vai para a juventude. Então, todo esse trajeto, todas essas fases, ela traz quando você muda, gera esse desconforto na gente, né? Então, as pessoas, quando elas se ingressam em estudar, em ler a Bíblia, elas também, às vezes, se assustam ou têm medo. Mas esse Deus aqui, ele é um Deus que não nos deixa confundido. Tá? É um Deus extremo, de amor incondicional. E que, se você ler, meditar e entender com a presença do Espírito Santo, porque senão pode facilmente se tornar apenas um livro, você vai ver e vai começar a ter mais prazer nessas leituras. Até porque, como diz lá em João 14:27, né? Que diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Aqui ele diz para nós não termos medo. E às vezes as pessoas têm medo de viver o evangelho porque, cara, será que aquilo é minha vida? Será que realmente... E fica aquela questão, o que nós podemos fazer com isso? Pode falar, Na Bruno. verdade, eu acredito que esse medo, muitas vezes, é medo de largar o problema maior da humanidade, que é o medo de largar o problema do pecado. Porque o chamado de anunciar o verdadeiro evangelho, de anunciar a Cristo, ele vem em confronto, combater exatamente o problema do pecado. A partir do momento que eu conheço o verdadeiro evangelho, eu não me corrompo, eu não consigo mais corromper a humanidade, eu não consigo mais corromper a minha vida com esse pecado. E como a Kátia falou, vocês mesmos estavam falando, e muitas vezes esse desconhecido, ele gera uma insegurança. Eu vou sair de uma zona de conforto, talvez de um problema, ou de algum pecado que eu tenho, de algo que eu venho lutando há um tempo, e vou mudar completamente aquilo, mas e aí? O que eu ganho? O que eu vivo? Como que eu faço? Como que eu devo agir? E isso entra naquela questão de que, conhecendo o verdadeiro evangelho, eu começo a depender o tempo todo de Cristo, o tempo todo de Deus. Quando a Kátia fala, eu conheço o que minha filha precisa, mesmo às vezes sem ela falar, eu conheço o que o meu esposo precisa. Quando você tem uma dependência na sua vida o tempo todo de Cristo e Deus, você consegue entender tudo aquilo que vem dele. E aí você consegue agir com tudo isso em todas as suas atividades, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Em todos os momentos, você cria essa dependência. E quando eu crio essa dependência, eu me distancio do pecado. E quando eu me distancio do pecado, eu trago para dentro de mim o verdadeiro evangelho. E quando eu trago para dentro de mim o verdadeiro evangelho, eu não vivo mais nesse abismo, nesse escuro. Eu não tenho mais esse medo, eu tenho essa esperança que você tanto disse. Eu começo a viver pensando na volta, mas pensando na volta não como uma punição, não como algo medonho, mas eu penso na volta, naquele que há de vir, como algo, uma recompensa. Algo que eu vou ganhar e algo que eu vou viver bem lá na frente. E muito bem lembrado, a gente não está levantando placa de local nenhum, obviamente, mas a gente também sabe que durante muito tempo muitas pessoas fizeram um desserviço para o reino de Deus. Então, o desconhecido, às vezes, para as pessoas, do que elas já ouviram falar de instituições, de locais ou de pessoas. Mas eu queria dizer para você, pessoal, que Deus ele é maior e está acima de qualquer uma dessas coisas.
E depois o pessoal vai deixar aqui exatamente o versículo que diz que essas pessoas era melhor que elas tivessem amarrado uma pedra no pescoço. Então chegamos à conclusão de que aquele que há de vir é Deus, e que nós estudamos tudo isso para que possamos conhecer mais a Ele, termos uma intimidade melhor com Ele e vivermos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho daquele que há de vir, não, daquele que era, daquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega. O princípio E o princípio e o fim. Muito obrigado para quem estava assistindo até agora. Muito obrigado. Beijo para vocês. Estamos aqui à disposição de vocês. Manda DM se precisar. As nossas redes sociais @_Eravi, o Instagram. Eravi na página do Facebook. Se precisar, estamos juntos aí. Você vai pedir para eles ativarem o sininho? Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um like aí, deixa uma curtida aí para ajudar a gente. E até mais. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o fim de um ciclo, fim de toda uma temporada de vídeos, podcasts, vlogs, dentre outros conteúdos que criamos para que você se aproxime mais da Palavra de Deus. Gostaríamos de saber a sua opinião sincera sobre tudo o que aconteceu aqui. Deixe nos comentários o que você achou, nos dê dicas, algo que possamos fazer para melhorar a sua experiência. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.